E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Na aula passada nós falamos sobre o sistema reprodutor masculino, sobre os órgãos, hormônios, tá? As glândulas. Hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. Então, bora lá. O aparelho reprodutor feminino. A parte externa do aparelho reprodutor feminino, ela vai ser formada pelos grandes lábios, que são as estruturas de pele que envolvem a estrutura genital feminina. Além dos grandes lábios, a gente vai ter o pequeno lábio, que também protege o canal. Logo depois, a gente tem aqui em cima a estrutura do clítoris, a abertura da uretra e a abertura do canal vaginal. Como mecanismo de posicionamento, sabemos que aqui embaixo nós temos o ânus, tá? Então, a gente vai falar de cada uma das estruturas. Os pequenos e grandes lábios, que são essas estruturas de membrana que envolvem, de membrana tecidual, de tecido epitelial, que envolvem o canal genital, tá? Qual é a função deles? Delimitar a entrada da vagina. Eles servem como mecanismo de proteção da vagina e também da uretra, tá? Visto que a uretra da mulher ela é muito curtinha, tá? Esses mecanismos acabam protegendo, fechando, deixando a estrutura do canal genital protegida e fechadinha. A abertura vaginal, por onde ocorre a entrada do sistema reprodutor feminino e por onde também você vai ter o parto natural. A abertura da uretra, que pertence ao sistema excretor. Então, nós temos aqui a uretra e aqui a abertura vaginal, né, gente? Não vamos confundir. Não vai fazer igual BBB aí, que achar que a pessoa urina pelo canal genital. Não é a mesma coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, aqui você tem a abertura da vagina, por onde sai a menstruação, e por onde você tem a relação sexual e por onde saem os bebês, tá? E aqui nós temos a uretra, por onde vai sair a urina, faz parte do sistema excretor. Aqui em cima nós temos a estrutura do clítoris. Ele é um órgão erétil, tá? Ele é um órgão erétil, assim como o pênis é erétil. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a anatomia por homologia dos dois órgãos. E vocês vão ver que eles têm muita semelhança. E ele vai ter uma estrutura que cobre o clítoris, uma glandezinha que cobre o clítoris, cheio de sistema nervoso sensorial, cuja função é dar prazer à mulher durante a relação sexual. Então, olha só, fazendo uma analogia entre o órgão masculino e o órgão feminino, você tem aqui, olha, as origens embrionárias. O escroto, a pele que dá origem ao escroto, que guarda os testículos no órgão sexual masculino, é a mesma que forma os grandes lábios. Tá? Então, o grande lábio ele é formado de origem embrionária, da mesma origem embrionária do escroto. Aqui você tem a ráfide, que é o períneo, é por onde a gente se fecha na estrutura durante a formação do embrião, tá? Você tem aqui, depois, essa partezinha aqui, olha, que é o corpo do pênis, que é onde você tem os corpos cavernosos que se enchem de sangue. Também você tem o corpo do clítoris. Também tem corpo cavernoso que se enche de sangue e ele fica ereto, tá? Aqui você tem o prepúcio, que é a pele que protege a estrutura sensorial, que é a glande. E aqui também tem, é um prepúcio muito pequenininho, mas tem a glande do clítoris, a glande do pênis, tá? A diferença é que aqui você tem o meato uretral, que é a abertura da uretra, e aqui não tem a uretra, ela vai sair cá embaixo. Nós temos aqui o pequeno lábio, que aí ele não vai ter uma analogia com a estrutura masculina, nem o canal genital, uma vez que o homem não tem nenhuma outra abertura a não ser a abertura do ânus. Beleza? O aparelho reprodutor feminino, agora a parte interna. Nós vimos a parte externa, grandes lábios, pequenos lábios, canal genital, que é a vagina, a uretra, clítoris, a estrutura do ânus. Nós vimos tudo ali. Agora a gente vai falar sobre a parte interna. A parte interna. O aparelho reprodutor feminino interno, ele inicia-se aqui na abertura com o ímen. Depois a gente vai falar o que ele é. O canal genital ou vagina.
Você tem aqui o colo do útero, que é essa região aqui, o útero propriamente dito, que é toda essa estrutura grande aqui, as trompas ou tubas uterinas, os ovários, tá? Que são 2 ovários, tá? E o útero ele vai ser formado por músculos, chamado de endométrio, que é a camada interna. Ele vai ter uma camada interna chamada de endométrio e o miométrio, que é a parte muscular do útero. Tudo isso a gente vai falar e tratar nessa aula, beleza? Então, prosseguindo. A primeira estrutura que nós vamos destacar é o ímen. O ímen é uma película que delimita a entrada da vagina. Ele fica logo na entrada da vagina. Função dele: proteger contra infecções durante a infância. O que acontece? O ímen é uma membrana que fecha a estrutura, tá? Geralmente ele é uma membrana toda perfuradinha. Ele vai ser uma membrana toda perfuradinha. Por onde, né, depois a gente vai falar que vai sair a menstruação sem problema, mas ele é uma membrana toda perfurada que protege contra infecções. É uma proteção mecânica, mas ajuda na proteção, sim, durante a infância. O seu rompimento vai ocorrer geralmente durante o primeiro ato sexual. Por que a gente destaca esse geralmente? Algumas mulheres, eles têm o ímen chamado de ímen elástico, tá? Então ele é difícil, às vezes ele não rompe ou demora para romper. Então aqui você tem os tipos de ímen, tá? O ímen anular, o ímen septado, o ímen cribiforme e o ímen gestado, que é o ímen que já teve a gestação, por onde já passou o bebê. Tá? Então você observa aqui, você tem, olha, a membrana, tá? O ímen anular, o ímen septado e o ímen cribiforme. Todos eles são abertos. Pode acontecer, é muito raro, mas pode acontecer do ímen estar completamente fechado. Aí é um problema, porque durante a primeira menstruação vai ser uma cólica louca na pré-adolescente, tá? Na adolescente ou pré-adolescente. E por quê? Porque a menstruação não está descendo. Tem que levar o ginecologista vai fazer um cortezinho, abertura, para propiciar a saída da menstruação. Tá? É muito raro, tá? Mas esses são os tipos de ímen que nós temos, né? Que as mulheres têm, né? A vagina. A vagina é um canal de aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Ela comunica o útero ao meio externo, tá? Ela dilata durante tanto o ato sexual quanto o parto. Tá? Esse canal genital ou simplesmente vagina, ele vai ter 10 centímetros de comprimento. Então é aqui que é alojado o pênis durante a relação sexual. Ok, gente? Então a relação sexual rompe o ímen e o pênis fica alojado na cavidade durante a relação sexual. Ok? O útero. O útero é um órgão muscular oco com uma cavidade interna aonde ele vai alojar e receber o bebê. Tá? Ele tem um tamanho aproximado, sabe, de uma pera. Ele tem um tamanho aproximado de uma pera e expande do tamanho de uma melancia durante a gestação. O útero ele é formado por um tecido muscular chamado de miométrio e uma camada de tecido que se renova mensalmente, chamado de endométrio. O endométrio é o local onde você vai ter a formação da parede do endométrio mensalmente. É ele que vai dar origem à menstruação. E é no endométrio que se fixa o embrião durante a gestação. Ok? Aqui é o colo do útero. O colo do útero é uma porção mais estreita, ok? Essa porção aqui é uma porção mais estreita e é o local típico onde você tem a ação do vírus HPV. Tá? Então é aqui que eles fazem o chamado exame de colo do útero. A mulher abre o canal genital, a ginecologista ou ginecologista abre o canal genital, eles vêm com um suave, fazem uma coleta da região para fazer uma análise para ver se está saudável e ver se tem né, o HPV, o vírus do herpes vírus. E é aqui que ele geralmente está alojado. Ok? As tubas uterinas. Antigamente eram chamadas de trompa de falópio, hoje em dia são chamadas de tuba uterina,
tá? A gente apresenta duas tubas uterinas na estrutura feminina. Você vai ter duas tubas uterinas. Essas duas tubas uterinas são divididas em três regiões. A região distal, o terço médio e o terço proximal. Então, a região distal, o terço médio e o terço proximal. Ah, mas por que é importante a gente focar nessas distinções da tuba uterina? Porque o que acontece? Nessa região aqui do terço distal para início do terço médio é onde ocorre a fecundação. Então, olha só, durante a ovulação, uma dessas tubas uterinas, tá? Só lembrando, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o seguinte. Como que acontece o mecanismo de ovulação? Se você observar, as tubas uterinas e os ovários, eles estão presos nessa prega de tecido conjuntivo. Aqui ele foi retirado para facilitar a visualização, mostrando os vasos sanguíneos nutrindo a estrutura do útero. Mas o que acontece? Cada mês a mulher ovula de um lado. Um mês ela ovula de um lado, outro mês ela ovula do outro. E como que vai acontecer isso? No local da ovulação, a tuba uterina aproxima um pouco mais e ela coleta o óvulo daquele mês. No outro mês é o contrário. Então a mulher ovula um mês de um lado, outro mês do outro lado. Quando ela ovular, aqui está vendo a formação do ovócito, até a formação do óvulo, liberou, formou o corpo lúteo, que é o resto do mecanismo de ovulação, sobra esse trocinho aqui. O óvulo é coletado pela tuba uterina, tá? E ele vem a partir de uma estrutura cheia de cílios ao longo da tuba, que vai levar o óvulo até o útero. Então, se esse óvulo encontrar com os espermatozoides na região do terço distal para início do terço médio, ocorre a fecundação. Ah, professor, e se ela se encontrar mais ou menos aqui no final do terço proximal, ou no meio do terço médio, ou no final do terço médio? Vai haver fecundação? Vai. A fecundação vai acontecer. Só que não vai dar tempo do embrião se desenvolver a ponto dele conseguir nidar na parede do endométrio no momento correto. Ou seja, se esse processo de fecundação ocorrer depois do terço médio, quando chegar aqui, a mulher já está menstruando e aí vai embora tudo junto. Vai embora a parede do útero, vai embora óvulo, vai embora embrião, vai embora tudo embora. Então, para que haja fecundação, o óvulo tem que encontrar com seus espermatozoides na região do terço distal. Na região do terço distal. Ok? Podemos continuar? Beleza. Então, a fecundação ocorrendo aqui, você vai ter os cílios levando agora o embrião, o zigoto que foi fecundado, ele vai sofrendo sucessivas mitoses e vai dando origem às células que vão formar o nosso embriãozinho. Chegando no útero, ele se fixa na parede do endométrio e lá ele vai iniciar o processo de gestação. Ovários. As mulheres apresentam 2 ovários, um de cada lado, tá? Os ovários são responsáveis pela produção dos óvulos, que a gente chama de ovócito 2. Além disso, os ovários são responsáveis por produzir os hormônios estrogênio, que é o estrógeno, e a progesterona. Tá? Então, esses 2 hormônios, o estrogênio ou o estrógeno e a progesterona, são produzidos no ovário. Beleza? Então, vamos falar especificamente do ovário. O que acontece? As mulheres elas vão ter uma quantidade imensa dos folículos chamados folículos de Graafier. O que são isso? São óvulos, ovócitos, que estão guardados lá dentro do ovário. Então, o que vai acontecer? Eles são, na verdade, ovogônias, a gente vai colocar assim, tá? São células que vão dar origem aos óvulos. As mulheres elas já têm um número limitado de óvulos pré-estabelecidos em cada ovário. E mensalmente ela vai ativando esses folículos que vão dando origem aos óvulos. Tá? Vão ser uma célula sofrendo meiose, dando origem a 4. Dessas 4, todas as outras 3 regridem e só um ovócito é liberado. Esse ovócito ele vai se desenvolvendo, então ele sai da forma de folículo de Graafier, depois ele passa para a forma de ovócito 2, que agora já tem um óvulo, tá, pré-estabelecido. Ele vai começar a inchar
porque as células aqui vão sofrendo lise, vai enchendo isso de água, vai gerando uma estrutura de pressão muito grande, até que esse óvulo rebenta. Esse óvulo aqui, ó, rebenta na parede do ovário, cria uma cicatriz no local e o óvulo é liberado. A trompa coleta esse óvulo, que a gente chama ele agora de ovócito 2, coleta esse óvulo e ele vai ser levado até o útero. Se encontrar com o espermatozoide, como nós já falamos no terço distal, fecundação, se não, menstruação. O restante, a estrutura que sobrou, tá? A estrutura que sobrou do folículo, ela dá origem a uma estrutura chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo. Então, nós temos o folículo de Krafft, que é ativado através do processo de meiose, vai formar o ovócito 2 maduro. O ovócito 2 rompe na parede do óvulo, na parede do ovário, liberando o óvulo que é coletado pela tuba uterina. O restante vai formar o chamado corpo lúteo, beleza? Então vamos lá. Como que funciona a ação hormonal sobre a estrutura da estrutura reprodutora feminina? O hipotálamo ele vai liberar gonadotrofinas que vão ativar a produção e liberação do FSH e do LH. Então o que vai acontecer? O FSH e o LH vão ser liberados pela hipófise. Eles vão ser liberados pela hipófise e vão controlar todo o ciclo menstrual da mulher. Como é que funciona isso? Inicialmente, ocorre a liberação do FSH. O FSH vai estimular o folículo de Krafft a se tornar um folículo maduro. Tá? Então, voltando aqui, ó. Quem ativa os folículos de Krafft? Os folículos de Krafft são ativados pelo FSH, hormônio folículo estimulante. Então, os folículos de Krafft eles vão ser estimulados a se transformar em ovócitos 2. No momento em que ele começa a se transformar em ovócito 2, o LH começa a ser liberado também. O LH aumenta a pressão dentro do folículo a ponto de estimular a liberação. Então, o LH promove a liberação do óvulo. O LH promove a liberação do óvulo, ou seja, estimula o quê? A ovulação. O FSH estimula a formação do folículo. O LH estimula a ovulação. O LH vai estimular a ovulação ocorreu e o LH continua atuando na estrutura, estimulando a produção de progesterona e estrogênio. O FSH ele vai induzir a formação do folículo e o folículo produz só o estrogênio no início. O que esse estrogênio faz? Ele vai fazer a parede do endométrio multiplicar. Células e mais camadas de células vão se depositando na estrutura. São células extremamente ricas em vasos sanguíneos. Então é aquela coisa extremamente rica em vasos sanguíneos. No momento da ovulação, plau, foi o óvulo coletado pela tuba. Não houve fecundação. Aí, o que acontece? O óvulo vem vindo, o corpo ainda está esperando a fecundação. Então, ainda está atuando o quê? O estrogênio e também agora começa a produzir o quê? A progesterona, que estimula ainda mais a formação do endométrio. Ele começa a ficar mais rico, mais grosso o endométrio. Quando chega ao ponto que o óvulo chegou lá no útero, não houve fecundação, o corpo amarelo ou o corpo lúteo ele começa a não mais produzir progesterona e estrogênio. Então começa a ter uma queda dos níveis de progesterona. Essa queda dos níveis de progesterona não mais conseguem sustentar a manutenção da parede, porque tanto a progesterona, tá? O estrogênio que induz a formação do endométrio, a progesterona é um calmante muscular que não deixa o útero se contrair. Quando caem os níveis, o útero da mulher começa a se contrair. À medida que o útero vai se contraindo, toda essa parede despenca, rica em vasos sanguíneos. Isso é a menstruação. Então vamos olhar esse gráfico aqui, por favor. A gente vai acompanhar o gráfico da hipófise, relacionado com a produção dos hormônios, né, com a liberação dos hormônios FSH e LH,
e o ovário, tá bom? Então, olha só, você tem lá, no início do mês, alta produção do FSH. O FSH começa a ser produzido, então começa a estimular a produção de mais um folículo de Graafi que vai ser induzido a se tornar um ovócito. Tá? Nesse momento, à medida que o ovócito vai se desenvolvendo, o estrogênio também vai sendo produzido e a parede do útero começa a se formar, tá? Chamada de fase folicular. Então, o estrogênio tem um bom pico aqui, a parede do útero começa a se formar, o folículo também começa a se formar. No momento que o folículo está pronto, você tem uma queda do FSH, porque agora o folículo já está pronto, então você não tem necessidade de produzir mais o FSH. Então, o LH tem uma crescente, ó, uau! Essa crescente do LH é o mecanismo, é o período em que você vai ter o quê? Olha lá, o pico máximo do LH é o período em que nós temos o período de ovulação. Então, ó, primeiro dia da fase menstrual, você tem aqui, ó, início da ativação, folículo ativado com 7 dias, queda do FSH e pico de crescimento do LH. Chegou no meio do mês, 14º dia, ovulação. A ovulação, você tem então um pico enorme do LH e já um pequeno pico do FSH para induzir novamente a produção do estrogênio. O estrogênio continua a ser produzido, então você tem um pico do estrogênio, porque eu quero o quê? Uma parede do endométrio grossa, bonita e forte, rica em vasos sanguíneos para receber o embrião. Porque o embrião vai se ligar lá. Lá é que ele vai receber os nutrientes. Aí o que vai acontecer? Nós chegamos no pico. Bem decrescente, o pico de LH começa a cair, porque se houver fecundação, quem vai ter a manutenção da produção desses hormônios é o bebê novo agora, é o embriãozinho. Se não tiver, o que vai acontecer? Não teve fecundação, então começa a ter uma queda do estrogênio, você começa a ter a queda do estrogênio, começa a ter a queda do LH, e com isso começa a queda também do estrogênio. A progesterona começa a subir, esperando um bebê que está por vir, mas se ele não vir, a queda, porque não tem mais o corpo lúteo, não vai aguentar mais produzir estrogênio nem progesterona, esta queda aqui é que vai alterar, gente, os hormônios femininos. Nesse período aqui, olha, é que nós temos a famosa TPM, tá? Principalmente nesse período aqui, que você tem essa queda, tá? Os 4, 5 dias, tá? 7 dias antes da menstruação propriamente dita, por conta dessa queda da progesterona e do estrogênio, é que a mulher tem uma alteração de humor, tá? Essa alteração de humor, gente, ela é tão séria que ela, inclusive, se a mulher matar uma pessoa durante esse período, isso conta como uma atenuante de pena. A pena dela é reduzida porque ela estava no período da TPM, tá? Então, é um negócio sério. E como a queda aconteceu aqui, olha, você tem a queda, a parede do útero não se sustenta mais, então o que vai acontecer? Os músculos do miométrio começam a contrair e a menstruação vem. Então, recapitulando aqui, vamos lá, recapitulando, início, primeiro dia, tá? Primeiro dia está aqui, ó, primeiro dia, o que vai acontecer? O FSH começa a produzir, começa a produção e desenvolvimento do folículo. Então, o FSH vai desenvolvendo o folículo, À medida que o folículo vai se desenvolvendo, ele vai liberando estrogênio, o estrogênio vai formando a parede do endométrio. Ó, parede bonita, grossa. Chegou no período da ovulação, pico de LH, ovulou, pico de estrogênio. Logo após o pico de estrogênio, começa o pico da progesterona. A progesterona mantém o miométrio quietinho, deixa ele calmo e tranquilo, sem contração nenhuma, mantendo aquela parede bonita. O corpo lúteo, ele vai continuar produzindo os hormônios que vão promover a manutenção. Então, ele vai produzir tanto a progesterona quanto o estrogênio produzido pelo corpo lúteo, com a indução, é claro, da hipófise, e até
que ocorra a sua falha e depois, então, que ele já não aguenta mais produzir os hormônios progesterona e estrogênio, a queda estimula a menstruação e a mulher menstrua. Tá? Então, só lembrando que durante a queda do ciclo, é o período que a gente chama de TPM, que por isso é tensão pré-menstrual. Tá? É fisiológico, não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr, é fisiológico. A única coisa que nós homens podemos fazer é propiciar, tá, um período tranquilo, porque isso é fisiológico, é natural da mulher. Tá? Um mês é mais tranquilo, um mês é mais complicado. Professor, é verdade que chocolate ajuda? Gente, chocolate ele acaba liberando hormônios como serotonina e dopaminas e endorfina também. Tá? E ele literalmente ele dá uma acalmada na fera durante esse período. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Beleza? Até a nossa próxima aula. Valeu!